Vamos, uma boa tarde para quem já esteja aí, vai entrando. Sejam bem-vindas. Nós estamos, a Aguinaldo Paviani aí já acessou, enviando para ele o convite, para que ele possa já acessar aí conosco. Olá, Aguinaldo Paviani. Como vai você? Como vai você? Tudo ótimo. Como você está de pandemia? Vamos ver se tá boa a imagem. Estamos aqui, né? Você está me ouvindo bem? Estou perfeitamente. A imagem está boa, Ricardo. A imagem está boa? A imagem está boa, o som, estou ouvindo perfeitamente. Ótimo. Eu também estou te ouvindo bem. Muito bem. Você, inclusive, a imagem está tão boa que você parece que está mais jovem. Engraçado, eu pensei que esses retoques aconteciam só nas fotos, mas pelo visto está ao vivo também. Não, eu passei uns creme aqui, você entendeu? Uma maquiagem. Que bom, que bom. Isso faz parte das emoções, não é? Sim, sim. Eu estou dando, Naí já entrou aí, dando boas-vindas para nós. A professora Naí, ela é a coordenadora do projeto. Eu participo com ela na vice-coordenação do projeto, do Hemofora, Emoções, Emoção e Formação, e também do Emoções à Flor da Pele, da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, que temos assim a imensa alegria de ter a sua participação no dia de hoje, tratando de um tema extremamente interessante, emoções e relacionamentos tóxicos. Né? Você que tem trabalhado bastante sobre essas questões, não somente no seu consultório, nos seus livros, mas também nas lives que você tem feito aí e já fazia muito antes da pandemia, né? Já era algo que você tinha a habitualidade de compartilhar conhecimentos. Sim. Não é verdade? Sim, é verdade, é verdade. Para a gente as pessoas estão entrando aí, e para a gente ganhar tempo, eu vou já oferecer aqui as informações da sua formação. Você é psicanalista clínico, é terapeuta de várias abordagens, é hipnoterapeuta também, é escritor, é graduado em teologia e eu diria que um amante do conhecimento. Né? Tem as áreas que a gente acaba tendo a oportunidade de fazer, de sistematizar e fazer um curso tendo a titulação, e para além disto tem o nosso amor pelo conhecimento, que eu sei que isso também é algo que lhe toca, né, profundamente. E é exatamente a partir dessa perspectiva que nós vamos hoje tratar dessa questão. E aí, antes de passar a palavra para você, quero dizer às pessoas, né, que estão entrando, que já são habituais com as nossas lives da emoção, do nosso projeto do Emoções à Flor da Pele, que aqueles que estejam aí pela primeira vez podem se inscrever, nos seguir, lembre aí de dar o like para o trabalho, porque isso representa para essa dimensão da internet algo positivo, né? E vai sendo sinalizado para outras tantas pessoas. Bom, meu querido Aguinaldo Paviani, nós queremos lhe ouvir, né? Fale-nos sobre a questão dos relacionamentos, né? Essa perspectiva aí que a gente estabelece o tempo inteiro entre as emoções e os relacionamentos, e aí especificamente hoje, em função do seu tema, dos relacionamentos tóxicos. E aí fique à vontade, desenvolva o tema, se quiser a gente troca umas ideias,
ao final aí é bom a gente deixar um tempinho para as perguntas que as pessoas façam, algum compartilhamento aí sobre essa questão. Então, seja bem-vindo e a palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado, Lindomar. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pela oportunidade. É sempre bom estar falando sobre um tema tão significativo. E a ideia de estabelecer um link, uma conexão dos relacionamentos tóxicos com as emoções é muito importante. No livro Manual de Técnica Psicanalítica, o autor, David Ziberman, no capítulo 32, ele fala sobre o amor patológico, uma forma patológica de amar. E ele começa esse capítulo 32 com uma frase muito interessante. Ele diz assim: quando o achei, me perdi. Quando o perdi, me achei. Para a grande maioria das pessoas, continua o autor, quando o assunto é a vida afetiva, quase tudo se resume na escolha entre essas duas sentenças. Antes só do que mal acompanhado, ou antes mal acompanhado do que só. E quanto mais for forte a forma patológica de amar, mais as pessoas estarão escolhendo a segunda alternativa. Antes acompanhado, mal acompanhado do que só. Então, ele está falando aqui justamente das relações tóxicas. Todavia, a gente precisa pensar o seguinte: Sartre iria dizer certa vez, o filósofo, que o homem está condenado a ser livre. Erich Fromm, sociólogo alemão, ele disse uma coisa parecida quando ele afirmou que o homem é o único animal cuja a existência é um problema que ele tem para resolver. E quando nós pegamos essas duas referências, nós entendemos que nós, enquanto seres humanos, temos uma liberdade total para agir. Somos criaturas livres. Mas, quando nós analisamos as questões psicológicas, quando nós falamos das questões emocionais, somos obrigados a analisar essa questão com mais cuidado. Por exemplo, quando nós vamos lá em Freud, quando ele criou a teoria topográfica, Freud dividiu a estrutura psíquica em 3 dimensões: consciente, pré-consciente e inconsciente. E o próprio Freud explicou o quanto o inconsciente nos influencia na nossa vida cotidiana. Ou seja, ele coloca o inconsciente como se fosse um porão, como se fosse uma localidade para onde vão os traumas, as experiências não resolvidas, a maioria delas da infância, e que vão nos influenciar o resto de nossas vidas, se nós não soubermos equacioná-las. Bom, quando nós fazemos esse raciocínio, quando lembramos essa teoria topográfica, qual é a conclusão que nós chegamos? Que quanto menos eu me conheço, menos livre eu sou no campo psicológico, no campo emocional. Se eu tenho questões que estão no meu inconsciente, influenciando-me no dia a dia, sem que eu tenha consciência, já que está tudo no inconsciente, eu não sou tão livre assim. O próprio Freud vai falar dos processos de identificação inconsciente, ou seja, onde ele coloca que as neuroses de um pode atrair as neuroses de outro. Ou seja, uma pessoa submissa, uma neurose, pode se sentir atraído por um manipulador, uma outra neurose. Então você percebe que é um processo inconsciente. Aí nós temos as memórias, nós temos o fator da educação, o complexo de Édipo, o complexo de Electra,
nós temos a educação dos pais, por exemplo, se ela é muito rígida, nós poderemos ter uma criança que, quando adulta, torna-se um adulto inseguro, assim por diante. Bom, aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tudo aí tem a ver com relações tóxicas? O que nós estamos tentando mostrar é que se eu tenho um problema de baixa autoestima, se eu tenho uma relação ruim com o meu corpo, se eu tenho uma carência, se eu tenho uma situação que eu não resolvi na minha infância, esse quadro pode me empurrar para um relacionamento tóxico. Daí porque, quanto menos eu me conheço, mais risco eu corro de ir para uma relação tóxica. Vou dar 2 exemplos para a gente compreender melhor. Claro que o exemplo que eu vou dar é de uma cliente que me autorizou fazê-lo. Nós já terminamos o tratamento. Ela tinha um envolvimento afetivo, amoroso, e que a própria relação mostrava que não havia ali um amor. E quando eu dialogava com ela, eu dizia assim, você tem certeza que há aí um amor verdadeiro? E ela me dizia, sim, eu acho que há. Por quê? Você acha que não? Eu disse, eu não sei, porque você coloca que as suas primas já se casaram, as suas irmãs já se casaram, você sempre me diz que tem uma dificuldade em estar sozinha. Será que a sua relação não é o resultado do seu medo da solidão? E interessante que ela oscilava muito. Em alguns momentos na terapia ela dizia, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é medo da solidão, eu acho que eu não amo. Em uma outra situação ela dizia, eu tive uma recaída, nós acabamos voltando. E isso ficou um bom tempo, até que um dia ela chegou na terapia e disse assim, Aguinaldo, aconteceu uma tragédia, estou grávida. E aí então eu pensei comigo, bom, agora acabou mesmo, né? Porque agora ela não vai deixá-lo nunca. E aí ela se afastou da terapia para ter o seu bebê. 1 ano e meio depois ela voltou para a terapia. Evidentemente eu lembrava do caso, mas não lhe perguntei. Num dado momento ela me disse assim, Aguinaldo, você não vai me perguntar? Eu disse o quê? Você não vai me perguntar sobre o meu namorado? Eu disse, é mesmo, e como vocês estão? E ela me disse assim, encheu o peito, dei um chute naquele traste que não servia para nada. Eu disse, mãe, me diga uma coisa, como você conseguiu fazer isso? Olha a resposta dela. Assim que o meu filho nasceu, eu tive a certeza que eu não ficaria mais sozinha. E aí então a relação perdeu sentido. Então você veja, né? Como que a falta de autoconhecimento pode nos empurrando para essas relações tóxicas. Como nós aprendemos na própria psicanálise, o que nos é inconsciente, de certa forma, nos domina. Quando eu não torno consciente o que é inconsciente, eu acabo confundindo os meus sentimentos. E aí eu posso confundir interesse financeiro, desejo sexual, conveniência, com amor. Eu posso, por exemplo, se eu tenho uma carência afetiva, me permitir estar numa relação que me faz mal. Mas como eu tenho essa carência, eu tenho medo da solidão, eu tenho medo de não ser amado, então eu me submeto. É tão complexo tudo isso, que eu me lembro de um caso que eu não tratei, que eu apenas acompanhei, de um jovem que ele era uma espécie de Dom Juan. Ele era um grande conquistador. E ele tinha um padrão interessantíssimo, porque ele conquistava a jovem, mas quando ele sentia que a jovem estava a seus pés, quando ele sentia que a jovem estava apaixonada, ele tinha o prazer em romper o relacionamento e vê-la sofrer, independente se já havia acontecido uma relação sexual ou não. Isso para ele não era importante. E aí ele ia para a próxima conquista. E a gente percebia que ele tinha uma certa amargura. Embora ele fizesse isso
por livre escolha, né? Livre-arbítrio, ele tinha uma certa amargura. E aí nós fomos fazendo uma investigação, tornar o inconsciente consciente, né? A gente ainda lembra de Freud, mais uma vez, que usava a associação livre de palavras, que usava a interpretação dos sonhos, que usava a própria hipnose. Mais tarde ele viria a abandonar esse método, mas durante muito tempo ele usou a hipnose. Nós fomos pesquisando e nós descobrimos, depois de várias sessões, que a sua mãe havia traído seu pai. E além de trair o seu pai, fugiu com o amante. Na ocasião, ele tinha mais ou menos 7 anos. O pai, atordoado com a situação, foi definhando até morrer. E ele trouxe aquela situação para a idade adulta a tal ponto de cada mulher que ele seduzia e rompia para vê-la sofrer, era uma forma dele se vingar da própria mãe pelo que ela tinha feito com seu pai. Ou seja, sintetizando essa nossa introdução, o que é que eu tentei explicar? Que a minha relação comigo mesmo, o nível de autoconhecimento que eu estabeleço, o meu contato com o meu sombrio, e agora aqui usando o sombrio, nós vamos mais para Jung, estabelece o tipo de relação que eu vou ter com a outra pessoa. Uma relação saudável ou uma relação tóxica. Entendendo que a relação tóxica é sempre aquela relação onde há um prejuízo, digamos assim, emocional por parte de uma das pessoas. É quando o indivíduo tem um certo domínio sobre a outra pessoa. E essa palavra domínio vem lá do latim e significa senhor. Senhor. E nesse processo, dominador e dominado, nós sempre teremos aí a dificuldade de ambos os lados. São duas pessoas comprometidas, estabelecendo esta relação tóxica que faz todo mundo sofrer. Ano passado, nós lançamos um livro que fala sobre a vida, e na ocasião nós propomos no livro 3 perguntas. O que eu sinto, por que eu sinto o que eu sinto, e o que eu faço com aquilo que eu sinto. A primeira pergunta até parece meio que sem sentido. Bom, como assim o que eu sinto? Eu sei o que eu sinto. Aí que está. Nem sempre a gente sabe exatamente o que sente. Nós podemos muito bem, sem perceber, camuflar determinados sentimentos. Eu posso, por exemplo, sentir inveja, e como é difícil para mim admitir a inveja, eu digo que é antipatia. E eu vou criando essas situações que não dizem exatamente a minha realidade íntima. E uma das principais perguntas, Lindomar, e aos amigos que estão nos ouvindo, a partir do momento que a gente entende esta questão, a gente compreende o quê? Se nós considerarmos o que ensina a psicanálise, se nós considerarmos o quão pouco a gente viaja para dentro de nós mesmos, se nós considerarmos a dificuldade que temos para lidar com o nosso sombrio, tudo aquilo que nos parece real, concreto, é na verdade subjetivo. Existe aí uma subjetividade muito grande. E aí então, os relacionamentos tóxicos, eles acontecem. E aí muitas pessoas poderiam perguntar assim, que eu acredito que é uma das principais dúvidas. Bom, se a pessoa está num relacionamento tóxico e ela percebe que há uma toxicidade na relação, por que ela se mantém? Por que as pessoas se mantêm nas relações tóxicas se elas estão tendo um prejuízo emocional? E aí, a gente não pode esquecer que cada um de nós teremos as nossas razões. O ser humano, quando ele vai ser analisado, ele será analisado de uma forma única, ou seja,
Cada indivíduo tem as suas razões, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. Eu me lembro de um outro caso que nós atendemos, de uma jovem que estava num casamento falido. Havia muitas agressões, havia muitas traições, muito desrespeito e não havia amor. E sempre que nós conversávamos com ela, ela nos dizia assim: eu não amo mais esta pessoa, mas toda vez que eu penso em separação, eu sou tomada por um sentimento de abandono, como se eu fosse ficar abandonada, embora aquela não fosse a realidade dela. E também depois de muitas terapias e análises, fazendo esse processo de identificação do inconsciente, ela relatou-nos que quando ela tinha 7 anos, os pais brigavam muito na sua frente. E era muito comum nessas brigas o pai dizer assim à mãe: eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. E a mãe respondia: se você for embora, eu me mato. E ela, uma menina de 7 anos, o pai vai embora, a mãe se mata e eu estou abandonada. E aquele sentimento de abandono acompanhava a jovem até a idade adulta, impedindo-a que se retirasse de uma relação tóxica. Então veja que como há uma complexidade na abordagem desse tema. É claro, Lindomar, que nós temos que tomar um cuidado de entendermos que todas as relações afetivas, elas têm os seus desafios. Não é porque uma relação tem as suas dificuldades que nós vamos entender que a relação é tóxica por causa disso. A relação tóxica, ela vai se caracterizar, como eu disse anteriormente, por um prejuízo por uma das partes. E aí a pessoa não consegue sair desta relação por uma dependência afetiva. A gente tem visto na clínica, na nossa experiência, que a dependência afetiva é um dos motivos mais comuns que faz com que a pessoa se mantenha na relação tóxica. Aquela ideia que a pessoa cria assim, que o outro vai preencher o meu vazio existencial. As pessoas estabelecem a seguinte perspectiva, equivocada, é claro: o outro vai me fazer feliz. Sem o outro, eu não vivo. Se ele me deixar, eu morro. Eu amo mais ele do que a mim mesmo, ou ela. E isso mostra que há ali uma carência enorme. E essa carência impede que esta pessoa liberte-se dessa relação tóxica. Às vezes nós vamos encontrar a dificuldade em sair da zona de conforto. E quando nós usamos essa expressão zona de conforto, não tem a ver com preguiça. Nós entendemos zona de conforto como aquele espaço emocional em que eu conheço, em que eu sei transitar. Ou seja, a situação não está agradável, mas pelo menos eu conheço o que está acontecendo. E sair da zona de conforto significa experimentar situações novas, as quais eu não sei se eu vou conseguir. Então, por exemplo, você diz assim para uma pessoa: olha, mas o seu casamento está repleto de agressividade, de desamor, de sofrimento, de tristeza. Por que é que você não rompe essa relação tóxica? E a pessoa diz: vou romper. E aí ela coloca o pé para fora da zona de conforto. E vem na sua cabeça assim: mas se eu terminar, será que eu vou ser feliz? Será que eu vou encontrar outra pessoa? Será que eu vou dar conta de tocar a minha vida sob o ponto de vista financeiro? Vem o medo. E a pessoa, então, volta para a zona de conforto. Ela se mantém na relação tóxica. Então, a gente tem a carência, a dependência afetiva, a dificuldade em sair da zona de conforto, a baixa autoestima, que está ligado a tudo isso, os ganhos secundários. Quantas e quantas vezes nós insistimos numa relação que não está boa,
mas que nós estamos tendo ali uma espécie de ganho. E esse ganho, que não é tão bom como a gente imagina, nos segura nesta relação tóxica. Se nós fôssemos, Lindomar, estabelecer sugestões ou um roteiro para que a gente não se permitisse entrar em relacionamentos tóxicos, a gente poderia dizer o seguinte, que o auto-amor seria algo prioritário nesse sentido. Porque quando eu me amo, e o auto-amor não é uma postura egoísta, aliás, o auto-amor é uma proposta cristã. Jesus disse, devereis amar o vosso próximo como a si mesmo. Então, quando eu me amo, eu amo melhor o meu próximo. O egoísmo seria eu amar apenas a mim mesmo. Mas a autoestima é eu, por exemplo, me amar do jeito que eu sou. Me amar com as minhas dificuldades, me amar com os meus medos, me amar com o corpo que eu tenho, que seja muito baixo, que seja muito alto, que seja muito gordo. Mas eu me amo como eu sou. Eu tenho um amigo que ele usa uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim, em termos de relação afetiva, olha, para tocar nesse corpinho, ou igual ou melhor que eu, pior nunca. E é uma questão assim que eu acho muito interessante. E se nós estamos aqui dizendo, eu comecei a minha fala lembrando Freud e dizendo que as relações tóxicas, elas acabam acontecendo a partir da dificuldade que nós temos de identificação daquilo que realmente somos. Partindo desse pressuposto, além do auto-amor, uma outra postura que nos ajuda a estabelecermos relacionamento saudável é justamente nos relacionarmos mais profundamente conosco mesmo. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu consigo perceber-me de uma forma mais profunda, eu me entendo melhor. Eu vou descobrindo quais são as minhas características, quais são as minhas reais emoções. E aí, então, é claro que essa relação, ela vai se estabelecer, seja com quem for, de uma forma mais saudável. Quando eu consigo relacionar-me profundamente comigo mesmo, eu me conheço e me conhecendo, eu sei por onde eu devo caminhar em qualquer relação que eu estabelecer. A gente tem visto, por exemplo, e também eu trato muitas situações dessa natureza, a dificuldade que algumas pessoas têm de dizer não. Justamente pelo medo de não serem amadas, pelo medo da outra pessoa não gostar, nós queremos dizer não, mas acabamos dizendo sim. Neste caso também é muito comum as relações tóxicas aparecerem, porque quem nunca diz não vai atrair os abusadores, que vão abusar daquele quadro, daquela situação. Aprender a perder é uma outra postura, Lindomar, que nos ajuda a construirmos relações saudáveis, entendendo que ninguém é nossa propriedade, que as pessoas podem escolher não nos amar, até porque eu amar você depende de mim, você me amar não depende de mim, depende de você, né? Então, quando eu entendo a vida nessa perspectiva, e se eu amo de verdade, eu vou querer ver o outro feliz, é óbvio que eu vou entender que muitas relações, elas não podem acontecer e não irão acontecer. Então, fazendo um resuminho dentro do nosso tempo, eu acho que é mais ou menos isso, Lindomar. As relações tóxicas, elas vão acontecendo, principalmente por não tornarmos consciente o que nos é inconsciente, porque trazemos da nossa infância alguns traumas, algumas experiências marcantes no sentido negativo, elas não foram devidamente identificadas, nós não temos uma disposição, porque também não é fácil, conhecer o nosso lado sombrio, e aí o que é que nós temos? Nós temos
pessoas que não se conhecem mais profundamente. Se nós pegarmos 10 pessoas e perguntarmos assim, quem é você? Não onde você trabalha, o seu sobrenome, não. Quem é você? Seus medos, suas frustrações, seus sonhos, seus segredos, pelo menos 8 não conseguirão dar essa resposta. Então, se nós não nos conhecemos, estabelecemos relacionamento com outras pessoas que muito menos conhecemos. E a partir daí, então, nós poderemos desenvolver, infelizmente, relacionamentos tóxicos que vai fazer todo mundo sofrer. Porque mesmo aquele que está manipulando, mesmo aquele que aparentemente está numa posição superior, aquele que manipula, também tem os seus traumas, também tem as suas dificuldades. A gente sabe que muitas vezes a agressividade, ela está escondendo uma fragilidade que eu não quero deixar transparecer. Então, são relacionamentos neuróticos, vamos assim dizer. O próprio Jung, em uma das suas abordagens, ele diz que muitas das vezes é o nosso sombrio que se apaixona pelo sombrio do outro. E aí nós temos uma relação sombria, vamos dizer assim. E evidentemente será uma relação tóxica. Então, em termos gerais, Lindomar, é mais ou menos assim que a gente vê esse tema, que a gente vê essa dificuldade, que, aliás, para eu fechar minha linha de raciocínio, tem sido muito comum a nível de consultório. Temos tido realmente muitas pessoas com essa dificuldade em seus relacionamentos, que vão ficando pesados, que vão ficando tóxicos, e todos acabam sofrendo com isso. Muito bem. Olha, eu estava aqui, embora gostando muito do que você estava falando, já pensando no tempo que teríamos para as respostas, porque foram surgindo muitas perguntas e alguns comentários também muito interessantes. Alguém tinha colocado aqui, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Ótimo, ótimo. Como gostaram muito para tocar nesse corpinho ou igual ou melhor do que eu, né? Nossa querida Pati Vieira dizendo Pati, um isso. abraço. Também você conhece e a ama muito. Nós a amamos. E eu lembrei, Aguinaldo, no final da minha adolescência, eu fiz um tratamento dentário à época que ficou bem caro, o plano de saúde cobria. E aí, quando terminou, eu disse para a minha dentista, eu disse, olha, se eu já era cuidadoso daqui para frente, para beijar, eu vou avaliar ainda melhor, porque com esse tratamento dentário... Ótimo, ótimo. Então, a gente fica aí às voltas com essas questões tão importantes da consciência de si e da autovalorização, né? Sim, que é um ponto fundamental. Até porque é uma linha muito tênue, né, Lindomar? Essa questão do orgulho, né? Sim. E a questão do desvalor pessoal. Então a gente precisa encontrar aí o caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio, né? Sim. Porque quase tudo na vida está muito ligado ao negativo, eu quero dizer, ao desequilíbrio. Então, tudo que é demais ou tudo que é de menos vai nos prejudicar. Eu costumo dizer assim às pessoas, quando nós fazemos algum tratamento de ordem sexual, quando as pessoas apresentam algum problema sexual, a gente diz assim, olha, quem gosta muito tem um problema. Só que também, quem não gosta nada também tem um problema, né? Porque ali tem um complexo, ali pode ter um bloqueio, ali pode ter um trauma, né? Então, esse caminho do meio é que vai nos nortear a caminhada para que as nossas relações sejam todas elas saudáveis. Embora que a gente tenha dado mais ênfase à relação afetiva,
nós não podemos esquecer que a relação tóxica, ela também acontece de pai para filho, de mãe para filha, no contexto familiar, né? Mães superprotetoras, por exemplo. As mães que são muito superprotetoras, de certa forma, também estabelecem uma relação tóxica com seus filhos. Isso. Olha, nós temos uma série de perguntas, eu já vou lhe colocar a primeira aqui. E, vamos lá. Bom, a extensão das suas respostas vai determinar a quantidade de perguntas que a gente vai conseguir atender. Ok? Ok. Carência afetiva acaba nos prejudicando sempre? Sim, porque a gente precisa imaginar o seguinte, que onde há uma carência, há um problema, há uma dependência. E nenhum tipo de dependência é saudável, a não ser a dependência de Deus. Toda vez que a gente precisa de uma muleta psicológica, toda vez que a gente precisa de alguém para nos sustentar, a gente corre um sério risco. A doutora Lourdes Possato, que você conhece, lá de São Paulo, capital, em um dos seus livros ela tem um exemplo muito interessante. Ela fala do metrô. O metrô, né, que está sempre lotado em São Paulo, tem aquelas barras de segurança para você segurar. Se você não segura na barra e você se apoia nas pessoas porque está lotado, se o metrô freia de repente, todo mundo vai para frente, você vai junto, porque você se apoiava nas pessoas. Agora, se você tem uma barra de segurança a qual você segura, mesmo que as pessoas caiam, você permanece. Ora, o que é essa barra de segurança? É a nossa referência interna de autoestima. A gente acaba também desenvolvendo muita carência porque a gente está muito conectado à opinião dos outros a nosso respeito. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, como nós aprendemos, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo, né? E o julgamento é sempre uma confissão. Então eu preciso avaliar. Quando uma pessoa me julga, eu preciso avaliar o peso dos conflitos internos que aquela pessoa colocou no julgamento que fez sobre mim. Daí a necessidade dessa referência interna. Então a resposta é sim. Onde há uma carência, há um problema, vai haver uma dependência e a gente tem que fazer um esforço para identificar onde está o problema e corrigi-lo. Né? Esse é o objetivo. Legal. A próxima. De que forma podemos trabalhar essas diferentes concepções de relação quando nenhum dos dois está disposto a ceder? Aí as coisas se complicam um pouco mais, não é? Porque, veja, se nós estivermos falando de relação afetiva, nós precisamos entender o seguinte, por exemplo, o casamento. O casamento, para ser um bom casamento, cada um cede um pouco, cada um é um pouquinho infeliz e a gente constrói uma relação legal. O que a gente precisa? Que haja uma disposição que os dois cedam em alguns pontos. Ah, mas e se o meu companheiro não quer ceder? Como é que eu faço? Bom, aí vai depender do que, em relação a que ele não quer ceder. A pergunta que a pessoa tem que se fazer é o seguinte, vamos imaginar que seja o marido. Meu marido não muda. Eu já conversei, já dialoguei, não adianta. Ele é desse jeito. O que é que eu faço? Bom, a pergunta é, você dá conta de tocar a relação assim? Esse problema que o seu marido tem e não quer mudar, você consegue, em nome do amor, em nome da relação, contornar e manter uma harmonia? Eu consigo. Vá em frente, valeu. Faça aí a renúncia, faça aí o sacrifício. Agora, se você disser assim, não, eu não dou conta, eu posso até aguentar, mas isso vai me fazer infeliz. Bom, então é hora da gente parar para pensar se vale a pena continuar naquela relação. É evidente que a gente não pode facilitar as separações, os divórcios. Hoje em dia a gente vê isso acontecendo com muita facilidade. Eu acho que as pessoas deveriam se esforçar um pouco mais para harmonizar a relação. Mas quando fica incontornável a relação, aí, se ele não cede, a gente vai encontrar um outro caminho e cada um vai viver a sua história separadamente. Temos mais uma pergunta aqui relacionada a uma questão que você
mencionou bem, e que veio um comentário depois falando exatamente sobre as questões dos ganhos secundários. E a pergunta é a seguinte: Freud parte do pressuposto de que todos somos neuróticos. Nesta circunstância, muitas vezes, sentimos gozo na relação. Como lidar quando sabemos do mal que causa, mas vemos vantagens em manter a relação? Muito bem. Veja, Freud realmente estabelece que todos nós somos mais ou menos neuróticos. Trazendo para um linguajar atual, de médico e louco todo mundo tem um pouco, como diria o ditado popular. E realmente é isso. Eu acho que aí isso está ligado ao nosso nível de consciência sobre o mal que nós estamos causando a outra pessoa e a nós mesmos. São os impulsos, são as nossas inclinações, situações que nós sabemos que não são construtivas, que não são lícitas, mas que ainda nos dão prazer. Então nós mantemos essa situação. Tem muitos casos que é assim, porque existem muitos ganhos secundários. Qual que deve ser a nossa avaliação? O ganho secundário realmente vale a pena? Será que aquilo que eu estou ganhando compensa o mal que eu estou causando? Por exemplo, vamos pegar uma situação, Lindomar, tão comum, infelizmente, no cotidiano. As traições conjugais. Às vezes a pessoa não consegue conter o impulso e acaba cedendo aos encantos de uma terceira pessoa fora do seu relacionamento, entregando-se aí a uma relação extraconjugal, que vai gerar um prazer, que vai gerar uma situação gostosa. As pessoas dizem que se sentem, digamos assim, rejuvenescidas, no caso do homem. Mas se ela parar para avaliar, primeiro, o sofrimento que ela pode causar na outra pessoa, e mesmo que a outra pessoa não venha descobrir o seu incômodo consciencial, a culpa que isto vai gerar, ela vai chegar à conclusão que não vale a pena. Fora a dificuldade. Outro dia eu dizia assim para uma pessoa que vivia uma experiência dessa. A pessoa dizia assim, mas Aguinaldo, ela deu 2 argumentos, sabe? Mas Aguinaldo, quando eu saio com a minha amante, é uma maravilha, porque olha, ela me trata bem, ela me trata com carinho, ela só me dá amor. Eu digo, pois coloque ela no lugar da sua esposa por um mês e você vai ver que tudo vai mudar. Porque, é claro, você só encontra ela no momento de alegria. E ainda eu acrescentei assim, olha, e às vezes o molho sai muito caro, porque você tem que criar um esquema, ir para um lugar onde ninguém te vê, trocar de carro, não pagar em cartão, porque senão vai identificar. Dá um trabalho tão grande que não vale a pena. Na relação custo-benefício, não vai valer a pena. Então eu acho que, finalizando a resposta, à medida que nós vamos, digamos assim, ampliando o nosso nível de consciência, nós vamos diminuindo a nossa vontade de ter prazer à custa de algum sofrimento. Eu acho que é mais ou menos por aí o raciocínio. Beleza. Eu fiquei aqui sorrindo, além da pontuação que você fez, eu lembrei de uma situação muito interessante. Eu usei esse modelo aí, conversando com uma pessoa que estava falando de um sentimento de culpa por conta de uma traição. E aí eu usei esse modelo, e aí eu disse assim, olha, às vezes, sim, pode acontecer de surgir uma terceira pessoa. Aí a pessoa disse assim, mas o problema é que, assim, para mim, essa terceira pessoa, desde quando eu comecei a fazer, já são umas 30. Aí eu digo, bom, vamos lá, vamos avaliar então mais profundamente. Olha, tem uma pessoa que está nos acompanhando de Moçambique, né? Moçambique. Lá no continente africano, e mandou uma pergunta. Quando você está em um relacionamento falido, você nota que a situação já não é boa, não se sente bem, mas sente pena de deixar aquela pessoa, o que vem a ser? Sente pena de deixar aquela pessoa, o que vem a ser? Como superar o medo de magoar o outro?
Tá. O sentimento de pena, ele é muito ruim, porque não é, a gente tem pena do outro, mas eu acho que aí a gente poderia, você poderia olhar, um abraço ao pessoal aí de Moçambique, a gente poderia olhar sobre uma outra perspectiva, porque se ele está dizendo que a relação já está falida, ele dizer a verdade, talvez no primeiro momento vá doer bastante, mas pode abrir uma possibilidade desta outra pessoa ser feliz com alguém. Porque se ela não diz com medo de magoar, com medo de fazer sofrer, o sofrimento por estar junto, ele é maior do que a decisão de separar, o que vai causar um sofrimento também, mas abre uma nova perspectiva. É como o casal dizer assim, eu não vou me separar por causa dos meus filhos. Não me parece um bom motivo, né? Porque eu não sei o que é pior, a criança crescer com pais separados, ou ela crescer com pais juntos, mas perceber que não existe um amor verdadeiro, né? Eu me lembro, Lindomar, que coisa interessante. Eu trabalhava com uma paciente uma vez, e ela tinha um relacionamento falido. E ela tinha uma dificuldade em romper essa relação tóxica justamente por causa da sua filha, que na ocasião tinha 9 anos. E a gente foi conversando, fazendo várias terapias, e eu sempre dizia a ela, olha, pense bem, talvez a separação seja melhor para todo mundo, inclusive para sua filha. E ela dizia que não. Um dia, ela chegou na clínica e disse assim, estou entrando com a papelada para separação na próxima semana. E eu lhe perguntei, o que é que fez mudar de ideia? Ela disse assim, a minha filha chegou para mim, já com 12 anos, e disse assim, mamãe, eu aprendi com você que casamento é sofrimento. Então, quando eu casar, eu sei para que é, para a gente sofrer. Então, você veja, olha a ideia que ela estava passando, a mensagem que ela estava passando, né? Então, por mais dura que seja, dizer a verdade. E a partir daí, a pessoa, e você mesmo que fez a pergunta, porque você também, se você está numa relação falida, porque é aquela história. Estando numa relação falida, nós temos desejos, nós temos vontade. Se a relação está falida, provavelmente não existe mais o desejo sexual. A gente vai acabar arrumando uma outra pessoa. E aí vai incorrer num erro pior, porque nós vamos agravar a situação. Então, eu termino uma história e começo outra história. Pelo menos, teoricamente, é o correto a ser feito. E vale lembrar que relacionamentos também são investimentos, e todo investimento tem risco. Né? Sim. Sim. Pode ser de nós em relação a uma outra pessoa, ou de outra pessoa em relação a nós. De repente, a frequência, né, de buscas, de encontros, de satisfações foi modificada e a pessoa acaba se identificando em uma outra direção. A gente sabe que não são situações fáceis, né? São muitas variáveis, mas é algo que a gente precisa ter a coragem de fazer o enfrentamento. Nós tivemos aqui, Aguinaldo, um comentário, a emoção do medo atrapalha bastante em algumas situações. E aí, nessa mesma linha, alguém fez uma pergunta sobre essa perspectiva. Como não deixar o medo paralisar nossas escolhas? Sim. Veja, o medo é uma emoção primária, né? Então, medo, raiva, tristeza, são emoções que todos nós temos. O problema não é quando eu tenho medo. O problema é quando o medo me domina a ponto de me paralisar. De novo, eu volto para o equilíbrio. Quem não tem medo não é corajoso, é suicida. Porque o medo está ligado ao instinto de conservação. E ele nos protege, por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua. Mas quem tem medo demais desenvolve uma patologia, que é a síndrome do pânico, que é o medo exagerado. Então, para responder essa pergunta, eu lembro o que você acabou de falar. A gente precisa entender que não só os relacionamentos, viver é um risco, estar na vida é um risco. Então, o medo, dentro de um equilíbrio, ele nos protege.
Então a gente precisa entender o seguinte, que os riscos sempre vão existir. E vale mais eu correr o risco e tentar ser feliz do que ficar com medo de correr os riscos e nunca tentar. Porque quando chegarmos no final da vida, Lindomar, vai ser assim ruim a gente olhar para trás e dizer assim, eu tentei, mas não consegui ser feliz. Mas vai ser muito pior a gente dizer assim, de medo de ser feliz eu nem tentei. Porque a gente vai ficar com aquelas, né? E se eu tivesse tentado? Perfeito. E se tivesse dado certo, né? Então a gente tem que arriscar. Para sentirmos o perfume das flores, corremos o risco de nos machucar nos espinhos. Isso é fato. Muito bem, e bonito. Olha, mais uma pergunta, a gente já está aí meio que no limite, faltando aí uns 9 minutinhos. Mas vamos lá. Como identificar e diferenciar o que é consciente do que é inconsciente para que possa gerir melhor? Quando eu tomo consciência de algo, eu identifico o ponto de partida. Vou dar um exemplo rápido. Vamos imaginar que alguém vá para o psicólogo porque ele tem um problema com o alcoolismo. Ele é alcoólatra. Então, na cabeça dele, o problema é o alcoolismo. Na maioria das vezes, não é. Você tem ali o reflexo de um outro problema. Essa pessoa vai fazendo a terapia e depois de um tempo a gente identifica que há uma angústia, que há uma tristeza nesse indivíduo. Então a referência já não é mais o alcoolismo. O alcoolismo é apenas a descarga, a válvula de escape. A gente continua investigando e descobre que esse indivíduo tem uma baixa autoestima. Bom, então já mudou. É um indivíduo que tem uma baixa autoestima, que gerou uma angústia e a bebida é uma fuga. Fazemos uma pesquisa maior e descobrimos que ele foi uma criança que não foi amada. Então é uma criança que não foi amada, que gerou um adulto com baixa autoestima, que gerou uma angústia no qual a bebida entrou como fuga. Então pronto, aí nós tornamos consciente o processo. Ou seja, tornar algo consciente é você descobrir qual é o real ponto de partida do problema. E aí entra aquela pergunta que eu mencionei. Por que eu sinto o que eu sinto? É raiva, mas pode ser inveja. Né? É amor, mas pode ser desejo. E aí não existe uma receita. O que existe é o velho ensinamento trazido por Sócrates, do conhece a ti mesmo. Não há outra forma, não há um milagre. Eu vou me esforçar com uma ajuda terapêutica ou não para me conhecer o melhor possível. E aí sim eu vou dar uma direção correta às minhas emoções. Legal. Vamos ver se a gente consegue, nesses minutinhos que faltam, responder mais 2 perguntas. A primeira é, como ajudar e ao mesmo tempo respeitar alguém que vive uma relação tóxica quando ocorrem agressões físicas? E a outra e quando não dá para consertar a origem da carência? Eu acho que elas estão bem imbricadas aí. Né? Sim. Que aí você já pega e... Tá. Nessa pergunta tem um detalhe importante. A pessoa está falando de agressão física. Se não houver agressão física, a gente parte do pressuposto que ninguém salva ninguém. As pessoas fazem as suas escolhas. E existem determinados limites que nós temos que respeitar. É evidente que nós gostaríamos de ajudar, de salvar todas as pessoas que nós amamos. Mas isso não é possível, porque as pessoas vão fazendo as suas escolhas. Agora, se há agressão física, aí sem dúvida alguma, eu acho que aí nós vamos para uma situação um pouco mais grave, que uma denúncia seria o correto, porque de uma agressão, de repente a gente pode ter um crime, um assassinato, isso pode se desdobrar em tantas outras coisas. Se nós não conseguimos resolver o problema da carência, que me parece que foi a outra pergunta, bom, eu vou tentando melhorar o máximo que eu consiga. Nós não podemos esquecer, para quem fez essa pergunta, que a nossa evolução, que a nossa melhora, ela é gradativa. Então, quando você pergunta assim, se a gente não consegue, você já cria um bloqueio no conseguir. Você já coloca que provavelmente não vai ser possível.
Então, tente trazer para uma outra perspectiva. Eu não consigo agora, eu não consigo ainda, nesse momento eu não posso, mas eu estarei tentando, eu estarei me esforçando, vou buscar outras possibilidades. Que acredite, a gente vai conseguir. Pode até demorar bastante, mas a gente vai conseguir. Legal. Eu quero... Bom, até tem outras perguntas aqui, só que a gente já está meio que bem no limite. E aí, no caso da... Eu acho que tem uma questão aí muito interessante sobre a perspectiva do consertar a origem de uma questão, porque depende da interpretação, e a pessoa entende isso, tanto que ela botou consertar entre aspas, né? Na verdade, a gente ressignifica. Tem coisas que você não tem como voltar e fazer diferente, mas você pode fazer daqui para frente. Tem algumas tantas questões aqui, e aí eu já queria, inclusive, agradecer aqui aos seguidores e seguidoras do nosso Instagram, do projeto do Emoções à Flor da Pele. A gente já conseguiu aí em um mês de vida, conseguir aí mais de 1.000 seguidores, né? O que sinaliza para o grupo algo que a gente sabe na pesquisa, vive isso, mas que nos dá aí esse retorno desse trabalho que a gente está desenvolvendo com as lives, com essa atividade que temos prestado e que você hoje, assim, colabora de forma tão generosa conosco. Poderíamos, e aí, eis a questão, né? Eu não sei se, eu sei o quanto sua agenda é cheia, e mesmo nesse período aí de pandemia, as dificuldades de horário que você tem, lista de espera. A pergunta teria tempo para um chorinho, ou seja, caindo, a gente abrir de novo para você terminar de responder algumas perguntas, mais uns minutozinhos? Claro. Tem, claro, né? Sem dúvida. Porque no show a gente pede para cantar mais uma. Sim, sem dúvida alguma. Aqui a gente pede um chorinho também. Então, assim, nós estamos aqui há uns 13 minutos de finalizar, e aí os comentários vinculados à questão jurídica, dessa dificuldade de lidar com essa perspectiva, afirmam que as carências levam a excessos, né? O que você colocou, que carência é ausência, sem o alto amor que você colocou muito bom, não temos o que oferecer, e aí as insatisfações. Mas temos aqui mais uma pergunta, que vamos ver se dá tempo aí. Outra pessoa, como fazer a outra pessoa perceber a toxicidade que ela implica em outra pessoa quando se tem um relacionamento afetivo familiar forte com essa pessoa? Entendeu? Entendi. Como fazer, né, alguém das relações perceber que essa pessoa ela se relaciona de forma tóxica, quando é forte essa relação? Sim. O fazer perceber é algo um pouco difícil. O que a gente pode tentar fazer e deve é estabelecer diálogos, aprender a ouvir, aprender a falar, tentar mostrar ao outro a gravidade ou a negatividade daquele comportamento. Porque também nós sabemos, Lindomar, que há pessoas que só ouvem o que querem ouvir, que cada pessoa tem o seu momento de despertar, o seu momento de mudança, e nós não podemos fazer isso pelo outro. Então, fazer com que o outro perceba, eu acho um pouco difícil, se o outro não quer perceber, se o outro não quer enxergar, porque aquilo, digamos assim, às vezes é cômodo para o outro, e às vezes é muito difícil para ele também assumir aquela situação. Então, a gente precisa dar ao outro o direito de ser como ele é, e tentar, através desse diálogo, mostrar que tudo pode ser modificado para melhor. Mas nós não podemos esquecer, Lindomar, me permita fazer aqui um parêntese. Olha, que quando a gente faz essas avaliações... Aguinaldo, Pois não. Faltam 13 segundos. Talvez fosse melhor você segurar
a gente abre outra, que já vai terminar, e você continua a resposta. E aí a gente espera que todo mundo retorne. Pronto, maravilha. Voltamos. Já deve estar voltando aí também. Ótimo. Sim, voltamos. Muito bem. Voltamos. Ótimo. Só enquanto algumas pessoas aí estão voltando, né, para poder pegar a resposta, né, a finalização dessa resposta e vermos outras, a gente quer dizer da felicidade que todo o grupo Hemofor, porque assim, para acontecer esse trabalho, tem toda uma equipe, né, que trabalha e bastante na produção do material. Então, a gente quer registrar aqui de forma muito feliz que o relacionamento que existe no grupo Hemofor e no Emoções à Flor da Pele não é uma relação tóxica. Temos não conseguido de forma muito prazerosa trabalharmos juntos, produzir as coisas, cumprir os prazos, o que é uma felicidade para nós, né? Estarmos nessa frequência de pesquisar, estudar, divulgar sobre as emoções, oferecer esse apoio para as pessoas, que é um dos objetivos do nosso Emoções à Flor da Pele, e, né, conseguirmos fazer isso conosco mesmo no relacionamento, no trato com as pessoas do próprio grupo. Porque senão fica parecendo que é algo só para exportação, né? É só para os outros e não para nós. Bom, eu creio, a gente já tem aí um número bem acima dos 50% que estavam inicialmente, e aí eu vou lembrar apenas aqui para ficar o registro da pergunta que você começou a responder e vai continuar. Como fazer a outra pessoa perceber a toxicidade que ela implica em outra pessoa quando se tem um relacionamento afetivo familiar forte com essa pessoa? E aí, assim, vale lembrar que tentar dar consciência a alguém que ela gera uma toxicidade na relação, quando se tem uma relação forte com essa pessoa, pode ser, inclusive, colocar em risco, se não for bem feito, a saúde da relação de quem vai dizer para o outro, né? Mas, bom, já temos aí um número significativo de pessoas que já votaram, então pode continuar a sua resposta, meu amigo. Durante a nossa vida, a gente cria algumas ilusões. E eu acho que uma das ilusões que a gente cria é a ilusão que nós podemos mudar as pessoas que nós amamos. Isso não é possível. Eu posso estimular, eu posso ser uma fonte de estímulo ao outro para que ele mude a sua postura, deixe de ser tóxica. Mas eu não consigo fazer este processo no outro. Porque, convenhamos, já é difícil fazer em nós mesmos, que dirá no outro. Né? Porque a gente não pode esquecer, Lindomar, uma coisa muito importante que você ressaltou aí no início, que quando a gente fala em toxicidade, em relação tóxica, quase sempre a gente projeta no outro. Mas a gente precisa fazer com honestidade uma autoavaliação para averiguarmos se parte dessa toxicidade também não está em nós. Né? Porque é muito fácil a gente enxergar no outro. Como eu não posso mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesmo, quem sabe eu mudando algumas posturas e alguns comportamentos, eu estimulo o outro a se posicionar de uma forma diferente. Seria um caminho. Seria um caminho. Muito bem. Temos uma pergunta aqui. Que vai abrir o leque, e aí lembrando inclusive de uma outra pergunta que se referia ao que Freud disse, de que todos somos mais ou menos neuróticos, né? E a pergunta é assim, e aí tem a ver com algo que você falou no início, né, da sua exposição.
Aí a pessoa perguntou assim, uma comunhão de neuróticos. Né? Você falou desse encontro de neuroses. Sim. E aí a pessoa pergunta assim, temos como evitar esse encontro de neuroses? Olha, a gente vive em sociedade, não é? Nós vivemos em sociedade, né? Para que eu não esteja conectado, me relacionando com as neuroses dos outros, só se eu morasse numa ilha, isolado, sozinho. Agora, o que existe, também isso é importante, é a questão de afinidade, de receptividade, né? Eu posso estar convivendo com pessoas difíceis e não sintonizar-me com elas. Eu posso não me perturbar com a presença delas. Um exemplo clássico que eu ouço muito, quer ver? Nossa, hoje levantei cedo e encontrei fulano no supermercado, logo cedo, já estragou o meu dia. Isso é uma bobagem, porque eu estou dando poder a outra pessoa de estragar o dia que é meu. Então, eu determino se o meu dia vai ser bom ou não. E se eu determinei que ele vai ser bom, eu não permito que o outro estrague. Então, eu acho que nessa questão, nesse mundo de pessoas neuróticas, e assim, não vamos entender isso como ofensivo. Tá? Quando a gente diz, olha, vivemos num mundo de neuróticos, cada um de nós temos a nossa loucura, de certa forma isso é natural, porque todos nós estamos buscando o encontro conosco mesmo, e cada um de nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, não entendamos isso como algo ofensivo. Então o que eu posso fazer? Não me sintonizar, não me conectar, não entrar naquela energia que a pessoa está muitas vezes exalando, né? Aí entra aquela questão, Lindomar, que também serve para os relacionamentos, dos filtros. Eu posso filtrar os estímulos estressantes. Eu não preciso me estressar com tudo. A gente também precisa parar e pensar, respirar, contar até 10 e avaliar se determinada situação vai me atingir ou não. Porque no fundo são escolhas. Eu escolho irritar-me, como eu posso escolher não me irritar. Por mais que eu ache que é externo, é interno. É a minha postura perante aquela situação. Né? São escolhas, são escolhas. Sim, perfeitamente. Eu quero dizer que aí as pessoas que desejem acompanhar também outras falas suas, pode entrar no seu Instagram, Aguinaldo Paviani, escritor, terapeuta, não é isso? Sim, e também, ou no canal, se desejarem... no YouTube também, no canal, né? Aguinaldo Paviani, terapeuta e escritor. Pronto, beleza. E se alguém desejar adquirir algum livro seu, mesmo nesse período, pode fazer o pedido pela editora que envia. Não é isso? Exatamente. Enviamos pelo correio, no www.editorasintonia.com.br. Né? É só fazer o pedido e a gente envia pelo correio. Maravilha. Eu fiquei pensando aqui, dentro das questões que você foi apresentando e trazendo, e é muito comum algumas pessoas, em função dessas crenças que constroem, como a menina relacionada a casamento é motivo de sofrimento, né? Então eu vou me casar e vou sofrer. E aí, assim, relacionado a essas e outras tantas questões e crenças que vamos construindo, aquelas de que eu sou mesmo uma pessoa difícil, para mim as coisas não dão certo, ninguém me quer, eu não dou certo com ninguém, ninguém dá certo comigo. Para essas pessoas que pensam dessa forma, o que você indica como uma forma mais prática, né? E essas pessoas acabam querendo algo mais rápido, que possa, de alguma forma, permitir que elas percebam que há uma condição de fazer diferente, né? De superar essa situação. Sim, o que você indica para essas pessoas que acabaram por construir crenças que limitam elas e que podem, sim, colocá-las na condição de viver em relacionamentos tóxicos?
Sem dúvida. Olha, uma frase que eu repito até com uma certa frequência, Lindomar, para alguns dos meus clientes é: você não é o que aconteceu com você. Porque um dos grandes problemas é nós ficarmos presos às situações traumáticas que aconteceram conosco. Então, tipo assim, eu fui traído. Então quer dizer que eu não sou bom para ser de ninguém, para não ter um relacionamento com ninguém. Eu fui abandonado, então quer dizer que eu não tenho valor. E é aquilo que nós vivemos e não conseguimos superar, nós estabelecemos como verdades absolutas, e não são. E aí tem uma frase conhecidíssima em alguns meios espiritualistas, que eu peço licença para citar, para lembrar, porque ela é conhecidíssima, que o autor diz assim, que ninguém pode voltar no passado e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós podemos começar agora e fazer um novo final. Eu acho que é isso. Sempre a vida nos dá a oportunidade de recomeçar, de fazer de novo, de consertar, de melhorar, de ressignificar aquilo que ficou traumático na nossa vida. Então, olhar para frente. Eu gosto muito da simbologia da lagarta que vira borboleta. Se você perguntar para a lagarta como é o lugar que ela vive, ela vai te dar uma descrição. Se você esperar a lagarta virar uma borboleta e voar, e você fizer a mesma pergunta, ela vai dar uma descrição completamente diferente. O interessante é que o jardim é o mesmo. O que mudou? A percepção. Porque agora, na condição de borboleta, ela compreende, ela enxerga o jardim de uma forma mais ampla. Então, o mundo seria esse jardim, que sempre vai apresentar suas lutas, suas dificuldades, seus problemas, mas à medida que eu evoluo, à medida que eu melhoro, eu tenho uma percepção mais ampla e mais realista da vida. E isso faz com que eu lide com os problemas de uma forma mais tranquila, porque os problemas sempre existirão. Os relacionamentos difíceis sempre existirão, porque somos pessoas difíceis. Mas quando eu amplio a minha percepção, quando eu amplio a minha consciência, eu tenho uma postura mais leve, mais suave, eu sorrio mais, eu tento levar a vida com a leveza que a vida merece. E aí as relações também ficam mais leves. Não ser tão rígido, não ser tão inflexível. Flexibilize, viva com mais suavidade, porque a vida, sobretudo, ela tem que ser vivida com alegria. Perfeito. Alguém aqui pergunta se teria como fazer uma live para tratar de pessoas com dificuldade de se relacionar. Aí eu quero aproveitar para dizer, bom, você fala, você tem já algumas produções que tratam também dessa questão, e aí eu já aproveito até para anunciar, né, que já temos combinado com você aí mais umas 2 lives, uma para o próximo mês, setembro, e uma para outubro. Isso. Então, vocês que estão aí acompanhando e mais os que virão, sem dúvida terão a oportunidade de ver tratar desse tema, porque tem relação com os temas que a gente já combinou. Bom, as perguntas que foram enviadas, nós já tratamos aqui, e aí eu queria lhe propor um desafio, né? Porque uma das pessoas tinham dito assim, dá para oferecer umas dicas e tal, e nas próprias respostas, naturalmente, vão dicas. Sim. Né? Então, assim, o que é que eu queria, assim, antes da gente finalizar? Eu ia dizer qualquer coisa aqui que me ocorra, porque não está no script, né? Uhum. Não está no roteiro necessariamente. Eu vou dizer coisas que possam expressar perfis ou estados emocionais, e aí você, de forma bem sintética, faz uma indicação. E aí, com base mesmo na sua experiência, no seu humor, na sua intuição. Tá valendo? É coisa de baiano, né? Não sei, às vezes é coisa de paulista, quando o baiano está em São Paulo participando de evento. Tá bom.
Você aceita? Aceito, vamos lá. Pronto. Então, assim, seja o mais sintético possível. Pá, pá. Tá. Muito bem. Eu não sei o que eu faço. Na minha vida só existe tristeza. Olha, e eu. Não foi muito bom isso, não, porque eu falei quase que sorrindo. Peraí. Foi. Não me faça sorrir. Deixa eu interpretar isso aqui. Interprete. Vai ser um pouco difícil eu incorporar tanta tristeza com a alegria que eu vivo. Mas vamos lá. Uhum. Eu não sei mais o que é que eu faço. A minha vida só tem tristeza. Olhe o nascer e o pôr do sol, e você verá quanta beleza na própria vida, e você ficará mais feliz. Gratidão à vida nos alegra. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar, porque quase sempre quando eu quero falar eu choro. O que é que eu faço para me controlar? Não controle, chore. Quando as lágrimas não são de revolta, elas são bem-vindas, porque ao chorar, a gente coloca para fora, de certa forma, as nossas emoções. Então você chora, coloca para fora, e depois, mais aliviado, você diz o que queria dizer. Eu sou muito machista, mas eu vou fazer um esforço para assumir. Eu me sinto muito inseguro com tudo. O que é que eu faço para parar de sofrer tanto com a minha insegurança? Entenda que a insegurança faz parte da vida, que o que nós vamos fazer sempre vai gerar alguma insegurança, porque a convicção daquilo que é certo ainda muitas vezes nos falta. Então não tenha medo de admitir a sua insegurança, não tenha medo de admitir o seu próprio medo, porque é corajoso quem admite que tem medo e que tem insegurança. A próxima ia ser do medo, que você já respondeu aí, assim não vale, mas vamos lá. Eu não quero mais me relacionar com ninguém, porque eu sempre fui um homem muito disposto, mas depois da última vez que eu tentei e falhei, eu não quero passar por isso de novo. O que é que eu faço? Não tenha medo de se machucar nos espinhos para sentir o perfume das rosas. O amor sempre vale a pena, tanto que Jesus disse que deveríamos amar incondicionalmente, ou seja, sem impor condições. Eu amo, simplesmente amo, porque o amor me faz bem, independente do que enviaram para mim. Por que profissionalmente eu fico sempre achando, ao ponto de me tirar o sono, ter insônia, que profissionalmente eu nunca vou ser bom o suficiente? Porque talvez você não tenha ainda acreditado de verdade no seu potencial. Às vezes, esse medo de não dar certo é porque eu ainda não descobri os meus talentos enterrados. Esse medo, essa insegurança, retrata que você tem talentos que você ainda não descobriu e que você é capaz. Por que eu acho que sempre tem alguém me perseguindo, que alguém vai me atrapalhar, que as coisas não vão dar certo na minha vida? Talvez seja uma projeção. O maior inimigo é aquele que está dentro de nós. A maior dificuldade é sempre interna, nunca externa. E quando eu digo que é alguém que está me perseguindo, alguém que vai me causar o mal, eu fico numa situação confortável. O problema não está em mim, está no outro. Então, assuma que o nosso maior inimigo, o seu maior inimigo, está dentro de você. E vença-o. É difícil assumir o que eu vou dizer agora, mas eu descobri que eu sou muito invejoso. Isso me corrói por dentro, faz minha vida virar um inferno. O que é que eu posso fazer para não sentir essa inveja de tudo e de todos? Descubra as suas próprias potencialidades. Quando a gente sente inveja, talvez seja um sinal da própria vida que nós também podemos fazer aquilo, ou talvez até fazer melhor do que aquilo. A inveja é eu olhar para o outro, esquecendo-me de mim. Olhe para si, valorizando o que você tem e que também pode pôr em prática, assim como o outro. Isso é possível. Eu não acredito que seja possível a pessoa ser sempre alegre. Eu acho que quem age assim está sendo falsa, está dissimulando. É possível ser alegre? Sim,
É possível ser alegre. Por incrível que pareça, é possível ser alegre. Não quer dizer não ter problemas. Ser alegre é ter problemas e saber resolvê-los com alegria, mesmo porque não há notícias do que o mau humor ajude a resolver algum problema. É possível. Eu tenho muito medo de ganhar dinheiro e não saber o que fazer com ele, ou mesmo me perder com isso. O que é que eu posso fazer para eu mesmo não bloquear a minha vida, para ter minhas conquistas financeiras? Estabelecer os seus valores, entendendo que o dinheiro ele é neutro em si mesmo. O dinheiro não pode nos comprometer se nós temos um valor moral bem estabelecido. Não querer ter contato com o dinheiro não é o que vai resolver a nossa questão. Eu então estabeleço uma moral bem definida, e então, com ou sem dinheiro, eu consigo viver em paz, com a paz de consciência. Para concluirmos, eu tenho muita vergonha. Eu tenho vergonha de tudo. Eu já sei que essa vergonha me atrapalha, porque eu me encolho. Sabe? Às vezes eu me sinto uma tartaruga, que me escondo no casco. E eu queria muito que você me ajudasse. Me ajudasse a entender o que é que eu posso fazer para reconhecer que eu não preciso viver assim. Às vezes a vergonha, a timidez é um disfarce do próprio orgulho, mesmo porque não há por que termos vergonha daquilo que somos. Mário Quintana certa vez escreveu: eu moro em mim mesmo, não faz mal que o quarto seja pequeno, assim eu tenho menos possibilidade de perder as minhas coisas. Essa pequenez, ela não existe. Tudo que eu tenho, seja o que for, tem valor, independente do meu externo. Então, não sinta vergonha. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, pode alcançar o que você quiser. Afinal de contas, sois deuses. Você citou o grande Mário Quintana. Mário que Quintana. Maravilha. Mário Quintana. A sensibilidade dele é algo que me agrada muito. Assim como me agrada muito ter mediado essa live com você, representando aqui o Emoções à Flor da Pele, o Hemofor, os nossos projetos, representando por extensão a UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, e queríamos dizer a você que na primeira parte do convite, né, porque teremos já estamos aí agendados para mais duas, sim, que nós estamos extremamente felizes com a sua colaboração, especialmente quando eu sei do quanto você teve que ajustar a sua agenda para se colocar disponível aqui nessa colaboração para a nossa região, para a nossa universidade e para o mundo, né? Porque pela internet agora é para o mundo. E aí eu gostaria, para a gente concluir, que você deixasse uma mensagem final, algo que pudesse aí simbolizar e representar todas as suas contribuições aí durante esse momento sobre a perspectiva das emoções e dos relacionamentos tóxicos. Sim. Eu me lembro de uma fala de Charles Chaplin. Chaplin disse certa vez que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, dance, sorria, viva intensamente, antes que a cortina se feche, a peça termine sem nenhum aplauso. Que a gente possa buscar nesta vida o aplauso, não o aplauso do mundo, mas o aplauso da própria consciência. E mesmo que algumas coisas na nossa vida não deem certo, incluindo as relações,
que pelo menos a responsabilidade não seja nossa, que pelo menos não sejamos nós os causadores da dificuldade, como escreveu também um escritor brasileiro, Fernando Sabino. De tudo na vida ficam três coisas: a certeza que nós estamos apenas começando, a certeza que não podemos parar e a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. Daí então, nessas incertezas todas da vida, que nós façamos um grande esforço para amar, porque se viermos a fracassar, errar, tropeçar, por amor, a nossa vida terá dado certo. Quando é por amor, ela sempre dá certo. Que bom. Eu quero aproveitar para agradecer também ao nosso Ricardo, que deu aí o suporte técnico. Sim, Ricardo. Como agradeço ao nosso Juan, que está aqui, que veio dar o suporte técnico também, e toda a equipe do Hemofor, do Emoções à Flor da Pele, que mesmo não estando no mesmo espaço, mas estamos aqui virtualmente trabalhando, né, e fazendo acontecer esse trabalho aí tão lindo. E quero, em despedida, e agradecer a todas as pessoas que estão aí conectadas, acompanhando, dê o like, se inscrevam no canal, isso, né, ajuda bastante. Já tem as outras lives que vocês podem ter acesso, podem ter aí a oportunidade de rever, né, no nosso IGTV, no YouTube. Tem outros que já contribuíram também aqui conosco, que estavam assistindo, também psicanalistas. E aí, nossa gratidão. A Raquel mesmo estava aí. E aí, para finalizar, a Agnaldo Paviani, psicanalista clínico, hipnoterapeuta, terapeuta, escritor e um grande amigo. Tá? A você eu quero dizer que esses momentos que nós temos vivido deixa, sem dúvida alguma, uma certeza em nossos corações. Que é possível, sim, fazer a diferença no mundo. Que é a emoção que dá o colorido à realidade e que pulsa e vibra dentro de nós, se expande para além das distâncias físicas e nos permite sentir o que sentimos agora. A nossa gratidão. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter se dedicado tanto como faz com tudo que você realiza. Um abraço carinhoso para você, para sua família, tá? Muito e obrigado. Dizer que temos outros momentos marcados. Sim. Está escrito nas estrelas Maktub, assim como no nosso planejamento. Um abraço querido para você e para todos os que estão aí acompanhando conosco. Até o nosso próximo encontro. Até. Muito obrigado, meu irmão. Fique com Deus. Valeu. Valeu, amigo. Valeu.